Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 26. Isso mesmo. O tema da nossa aula hoje, gente, é dando continuidade ao estudo do verbo. A gente vai estudar, aprofundar o estudo de locução verbal e a gente vai estudar um novo conteúdo sobre verbo que são, ok? As vozes do verbo, ok? Então, fique agora com a aula da Pro. Vejam só, nós vamos estudar os verbos auxiliares, os verbos abundantes nessa aula e vamos estudar também as vozes do verbo. Só que as vozes do verbo a gente vai estudar resumidamente. Mais aprofundado, vocês estudam vozes do verbo no 8º ano, certo? Então vamos começar com os verbos auxiliares. O que são verbos auxiliares? Primeiro vocês têm que entender o que é uma locução verbal. Existe locução verbal, existe locução adjetiva e existe locução adverbial. Então, quando se fala em locução, botem na cabeça de vocês. Locução é sempre quando eu tenho duas ou mais palavras, certo? Então, a locução verbal vai ser justamente, locução verbal. Representei verbal. Então, vai ser justamente quando eu tiver dois verbos juntos. Para essa locução verbal existir, existe um verbo auxiliar e existe um verbo principal, certo? E é justamente verbos auxiliares que a gente está vendo agora. Então, o que são verbos auxiliares? São os verbos que ajudam a conjugar o verbo principal. E quando é que eu vou ter verbo auxiliar e verbo principal? Quando eu tiver uma locução verbal, certo? Então, lembre-se, eu tenho verbo auxiliar e verbo principal quando tiver uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? Locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos. Observe o exemplo. A escultura foi feita, observe que tem um verbo foi do verbo ser e feita do verbo fazer. Por quem? Por meu pai. Então, aqui é uma locução verbal. E nessa locução verbal eu tenho o quê? Verbo auxiliar e verbo principal. Ok? Vamos para o próximo slide. No próximo slide eu vou falar dos verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São os verbos que apresentam duas ou mais formas em certos tempo, modo ou pessoa. Os verbos abundantes, lembra que a gente estudou as formas nominais lá na aula 13? As formas nominais quais são? Gerúndio, particípio e infinitivo. Então, os verbos abundantes são mais utilizados o quê? A forma nominal no particípio, certo? Por quê? Porque os verbos abundantes, ele tem mais de um particípio. Observe aqui, mais de um, ele pode ter um ou dois particípios. Vamos observar aqui, o verbo aceitar. Eu tenho a forma nominal no particípio, o verbo aceitar. Aceitado, ou então eu posso falar aceito. Ele tinha aceitado ou ele tinha aceito a minha proposta. Então, essas duas formas aqui, aceitado e aceito, que é a forma do particípio, pode ser utilizado, certo? Por quê? Porque o verbo aceitar é um verbo abundante, certo? Eleger também é um verbo abundante. Tem duas formas nominais no particípio. Qual é? Eu posso falar, ele foi elegido? Sim. E eu posso falar que ele foi eleito. O que mais usamos é esse particípio aqui, eleito. Mas elegido não está errado, certo? Por quê? Porque o verbo eleger tem o quê? É um verbo abundante. Tem dois particípios, ok? Então, vamos para o nosso próximo slide, que é falando justamente sobre vozes verbais. Professora, o verbo fala? Tem boca? Não, mas o que nós vamos estudar aqui? As vozes do verbo, que são 3, certo? Nesse estudo de vozes do verbo no 7º ano, vocês não estudam bem aprofundado, certo? Vocês só vão saber o que é voz ativa, o que é voz passiva e o que é voz reflexiva.
Ok? Então, a voz do verbo nos informa o quê? Sobre a relação existente entre o fato expresso pelo verbo e quem pratica ou sofre a ação. Assim, nós temos 3 vozes verbais. Quais são essas 3 vozes verbais? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, certo? Vamos ver a definição de cada uma delas detalhadamente. O que é voz ativa? Observe aqui o exemplo. Ela ensina geografia, certo? Quem é o sujeito, professora, dessa oração? O sujeito é quem? Ela, certo? Quem ensina geografia? Ela. Então, ela é o sujeito. Gente, sempre que o sujeito da oração praticar a ação, nós vamos ter uma voz ativa, ou seja, o sujeito dessa oração está na voz ativa. Por quê? Porque ele pratica a ação. Qual é a ação aqui praticada por essa pessoa aqui? É ensinar. Ela ensina o quê? Geografia, certo? Então, logo, o sujeito aqui é ela. Como está fazendo uma ação, eu tenho a voz ativa. Vamos para a voz passiva, certo? A voz passiva é o quê? É o contrário da voz ativa. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação, ok? Nesse 7º ano, vocês estudam somente a voz passiva, certo? Olha só, passiva, ainda botou um E aqui, não sei porquê. Foi de enxerido. Então, gente, a voz passiva, no 7º ano, vocês estudam resumidamente. Quando chegar no 8º ano, aí vocês vão estudar voz passiva analítica e voz passiva sintética. Por enquanto, vocês só têm que saber que a voz passiva, o sujeito sofre a ação. Observe que eu peguei como exemplo da voz ativa, o exemplo anterior. A mesma pessoa, na voz ativa, ela era o sujeito e ela ensina geografia. Ela estava praticando a ação. Observe aqui quem é o sujeito agora. O sujeito é ela? Não. O sujeito é quem? Geografia. E geografia é ensinada por quem? Por ela. Observe que o sujeito aqui não é mais ela. O sujeito é geografia. E geografia está sofrendo uma ação de ser ensinada por quem? Pela professorinha aqui. Ok? Certo? Então, vamos para a nossa última voz. Voz reflexiva. A voz reflexiva pode ocorrer de 2 formas. Ter o próprio agente como alvo e atuar reciprocamente entre mais de um agente. O que isso quer dizer? Lembre-se, a voz reflexiva, a definição geral diz que a voz reflexiva, ela pratica e sofre a ação. Na voz ativa, enquanto o sujeito só pratica a ação, na voz passiva, o sujeito sofre a ação, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação, certo? Só que a voz reflexiva, ela acontece dessas 2 formas. Tem o agente como alvo e pode acontecer com reciprocidade, certo? Então, observe aqui, ó, no exemplo. Os jovens se perfumavam. Quem é o sujeito? Os jovens. Eles praticaram a ação. Qual foi a ação? Se perfumar. E ele perfumava quem? A eles mesmos. Ele não perfumava o ambiente, nem perfumava outra pessoa, nem outro local. Eles praticaram a ação de se perfumar e perfumaram a ele mesmo. Por isso que está na voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre a ação. Quando nós temos a reciprocidade entre mais de um agente, o que acontece? Observe aqui. Os jovens agrediram-se durante a festa. Observe que o jovem é o sujeito e aqui há uma reciprocidade, porque fizeram a ação de agredir e agrediram o quê? Entre eles. Tinha mais de um jovem, então um agrediu ao outro. Houve a reciprocidade da agressão, ok? Então, vamos recapitular.
Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. E voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Ok? Nossa aula verbo parte 2 termina aqui. Voltaremos na próxima aula. Beijo e até mais!